queridas, meus queridos, hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante. Você já ouviu falar sobre complexo de inferioridade? Pois é, eu gostaria de tratar deste assunto aqui com vocês. Complexo de inferioridade, também chamado de vigorexia, é uma insatisfação que as pessoas desenvolvem com o próprio corpo. Então elas se dedicam à vida noite e dia nas academias para melhorar, porque ela se vê fraquinho, magrinho, então não consegue nunca se satisfazer com o seu corpo. Baseado nisso também, dentro dessa mesma ramificação, nós podemos falar rapidamente sobre a anorexia, que todo mundo já ouviu falar bastante, e da bulimia. No Brasil, só a anorexia atingiu 6 milhões de pessoas por conta dessa deturpação do seu físico. E a bulimia, 2 milhões de brasileiros. Isso é muito crucial, isso é muito difícil. Essa vigorexia é um termo criado por um discípulo de Freud, Alfred Adler, para designar um estado neurótico que tem por fundamento o sentimento de insuficiência ou incapacidade, até para enfrentar as próprias situações, os próprios problemas corriqueiros da nossa vida. O complexo de inferioridade também é um sentimento inconsciente de uma pessoa de se sentir inferior à outra. Por quê? Porque ela fica fazendo comparações com os outros. E isso é muito terrível, não é? Pode surgir também pelo nascimento, por atitude dos seus pais também, por comentários negativos da sua própria família, que enfatizam muito mais os seus erros do que os seus acertos. Também por comparações que os próprios pais, desde a infância, fazem entre os seus filhos. Um é maior, mais robusto, o outro já é mais franzino, ou então um se dedica mais a estudar, é mais inteligente, ou estuda pouco e tira boas notas. Então, tudo isso faz com que as pessoas cresçam já com aquele sentimento de insatisfação para com o outro. Ele não consegue satisfazer o outro e com isso desenvolve este complexo de inferioridade. Defeitos na fala, na visão. Então, tudo isso causa reações emocionais que desencadeiam esse complexo de inferioridade. Também pelas limitações mentais. Nem todo mundo é igual. Muitas vezes, uma pessoa tem uma capacidade, uma habilidade excelente, excepcional para desenvolver uma ação que a outra não tem. Então, de repente, um exemplo, se alguém toca com maestria um instrumento e o outro tem tanta habilidade na área da matemática, de repente ele não consegue tocar tão bem. Então, se ele se compara com aquele cantor que tem uma voz belíssima, que tem técnica vocal, que consegue fazer um arranjo lindo no instrumento, então ele começa a se sentir inferior, porque ele quer atingir o nível daquele outro profissional, ou daquela pessoa que tem essa habilidade, de uma forma superior, e às vezes não consegue, porque se compara com aquele que é expert. E esse é o problema que faz com que muitas pessoas tenham esse complexo de inferioridade. Também por preconceitos e desvantagem social, por morar num bairro tão distante, não tão centralizado, por conta do seu status econômico ou religioso. Então, tem várias formas com que o ser humano fica absorvendo essas situações para criar isso. E muitas vezes, queridas e queridos, são outras pessoas que querem nos levar a desenvolver o complexo de inferioridade. Você sabia disso? Existem pessoas que são mestres em tentar diminuir o outro. Não só no âmbito familiar, mas às vezes um vizinho, um colega de trabalho, alguém do seu convívio social, que quer o tempo todo te diminuir, não é? E olha, sabe de uma coisa? Você não é obrigada a ficar perto de pessoas ácidas, de pessoas desiludidas com a vida, que querem te puxar para baixo. Você não é obrigado a ficar, não é? Você não pode permitir que uma crítica de uma pessoa venha estragar seu dia, sua semana. Eu já encontrei pessoas que dizem assim: olha, eu escutei isso de fulano, estragou o meu dia. Não, nós podemos fazer o gerenciamento das nossas emoções. Você sabia disso? Que nós podemos rejeitar esse tipo de coisa? Olha, isso é prática,
Eu tenho feito isso muitas vezes e funciona mesmo. Isso é uma dica do Dr. Augusto Cury, que tanto eu gosto de ler e seguir. Porque as críticas podem nos destruir se nós deixarmos, mas ao contrário, se nós não permitirmos, elas nos fazem crescer muito mais. Sabe por quê? Porque a dor pode nos construir, mas também pode nos destruir. Qual você vai preferir? Que ela te destrua ou faça você se reconstruir e ser muito melhor? Eu fico com a segunda opção, porque nós precisamos filtrar tudo aquilo que nós escutamos das pessoas. Faça aquele programinha que ele fala, duvide, critique, determine. Duvide daquilo que as pessoas falam de você. Você não é capaz, você não vai conseguir, você não nasceu para isso, você não pode fazer. Diga para você mesma, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. E outro detalhe importante, quando a pessoa vem com uma palavra para tentar destruir, até pessoas usadas pelo diabo para falar coisas na tua mente, para deixar você lá embaixo. Diga o seguinte, esta palavra não me define, eu sei quem eu sou em Deus. Então não adianta, o que você falar não vai alterar nada daquilo que Deus pensa a meu respeito e daquilo que eu sou. Experimente isso, que você vai ver como a sua forma de ver as coisas e de lidar com as críticas vai melhorar muito e não vai permitir que você desenvolva esse complexo de inferioridade, que é também chamado de vigorexia, né? Outra coisa importante, às vezes o que a pessoa fala para nós não é sobre nós, é sobre eles mesmos, é sobre a própria pessoa. Então duvide e não aceite. Como é que nós podemos, às vezes, sem nos cuidar, desenvolver essa situação, esse sentimento tão ruim, tão nocivo? Quando nós nos comparamos. A comparação é horrível. Olha, eu queria ser igual a minha irmã, meu irmão. Eu queria ser igual a minha prima, igual fulano de tal. Deus fez você única, único. Nem a delta da nossa digital é igual nos gêmeos univitelinos, de tão importante que você é. Deus sonhou com você, Deus te projetou, e não é qualquer pessoa com arrogância que vai diminuir o caráter e a beleza e a graça que Deus deposita em você. Pensa nisso, mude o foco. Também ninguém é perfeito. Existem coisas que eu não vou fazer com perfeição mesmo, e daí? E daí? Ninguém é perfeito. Perfeito foi só o Filho de Deus. Valorize as suas pequenas conquistas. Às vezes nós queremos ganhar coisas grandiosas e esquecemos de valorizar as pequenas coisas. Comece a se comparar com você há um ano passado. Há um ano, como você era? Qual percurso você fez e como você está aqui hoje? Aqui agora, neste exato momento, certo? Tenha autoconhecimento de si mesmo. Se conheça. Comece a desenvolver técnicas de proteção da sua mente. Desenvolva sua inteligência emocional. O que você gosta de fazer? Tem pessoas que têm tanta habilidade para trabalhar com coisas manuais, para escrever belíssimos poemas, construir belíssimos textos. Existem pessoas que têm facilidade para fazer uma bela refeição, têm facilidade para ouvir, ou então dar um bom conselho, um conselho sábio, costurar, por que não? Dirigir com maestria. Quantas coisas você parou de fazer porque alguém te criticou, falou que você não ia conseguir, você acreditou. Sai desse local que te faz ficar tão pequenininha, tão diminuída. Saia dessa bolha e viva. Existe uma vida latente dentro de você, com muita vontade de explodir e viver. Acredite em você, sabe por quê? Porque Deus acredita em você. Seja o gestor das suas emoções. Quando ouvir algo que você não quer, sabe que vai te prejudicar, duvide, critique, determine, isso não vai entrar no meu ouvido,
Porque existem pessoas que nos inspiram, que não nos inspiram em nada, porque elas são encarceradas e querem nos encarcerar. E nós não podemos permitir que ela nos coloque algemas, de forma nenhuma. Não tenha medo de viver a vida intensamente. Tenha coragem para viver todos os dias da sua vida com muita plenitude. Você pode rejeitar palavras que venham para destruí-la e substituir por palavras de autoestima. Eu sou linda porque o Senhor não fez nada mal feito. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Acordo de manhã cantando. Sou a imagem e semelhança de Deus. Vá diante do espelho e diga: Deus, eu te agradeço porque você está dentro de mim. E quando você tem noção que entusiasmo para viver é Deus dentro de você, nada vai te segurar, minha querida, meu querido. Então fique com essa. Agradeça a Deus por todos os minutos que Ele permite viver. Complexo de inferioridade nunca mais. Nunca mais. Um beijo grande e até a próxima oportunidade.